Olá, amados irmãos e irmãs. Hoje, dia 23 de março, terça-feira, da quinta semana da Quaresma. A antífona de entrada nos diz assim: espera no Senhor e sê corajoso, fortifique-se teu coração, espera no Senhor. Salmo 26, versículo 14. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São João, capítulo 8, versículos de 21 a 30. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos fariseus: eu parto e vós me procurareis, mas morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Os judeus comentavam: por acaso vai se matar? Pois ele diz: para onde eu vou, vós não podeis ir? Jesus continuou: vós sois daqui de baixo, eu sou do alto. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Disse-vos que morrereis no vosso pecado, porque se não acreditais que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Perguntaram-lhe, pois: quem és tu então? Jesus respondeu: o que vos digo desde o começo. Tenho muitas coisas a dizer a vosso respeito e a julgar também. Mas aquele que me enviou é fidedigno, e o que ouvi da parte dele é o que falo para o mundo. Eles não compreenderam que lhes estava falando do Pai. Por isso Jesus continuou: quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou e nada faço por mim mesmo, mas apenas falo aquilo que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, porque sempre faço o que é de seu agrado. Enquanto Jesus assim falava, muitos acreditaram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje também a igreja nos dá a oportunidade de celebrar a memória de São Turíbio de Mogrovejo. Vamos ouvir brevemente a história dele. Turíbio nasceu na Espanha em 1538 e faleceu no Peru em 1606. Missionário em Lima, onde se tornou bispo, pôs-se firmemente a serviço dos indígenas, enfrentando duras oposições das autoridades locais. Jurista por profissão, foi homem de profunda oração e penitência. Organizou sínodos diocesanos, seminários e ampla rede de hospitais. Voltemos nosso olhar e preces em favor dos que lutam por seus direitos. Amados irmãos e irmãs, voltando o nosso olhar para o Evangelho de hoje, que se encontra em São João, capítulo 8, nós percebemos nosso Senhor Jesus Cristo, que está em um profundo diálogo com os fariseus. Está anunciando que veio da parte de Deus, mas os mesmos não são capazes de compreender. É o próprio Senhor que diz: eu parto e vós me procurareis, mas morrereis no vosso pecado. São palavras duras de Jesus.
dizendo que eles vão morrer nos pecados deles. E ele continua dizendo: para onde eu vou, vós não podeis ir. Os judeus se questionam se Jesus queria tirar a própria vida diante desta palavra, porque dizia que para onde ele estava indo ninguém poderia ir. E Jesus então começa a anunciar o mistério da redenção e que ele vem da parte de Deus. Mas muitos ainda não são capazes de compreender. Jesus diz: vós sois daqui de baixo, eu sou do alto. Jesus veio em missão ao nosso encontro para que, rebaixando-se, pudesse nos levantar ou nos reerguer, nos elevar ao próprio Deus. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Jesus veio para este mundo, para fazer nova todas as coisas, para reconfigurar, para recriar todas as coisas. O mistério da encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo nos dá a graça e a oportunidade, amados irmãos e irmãs, de vivenciar uma nova criação em Cristo. Uma nova criação no Filho de Deus. Por isso Jesus diz: eu não sou daqui, eu não sou deste mundo, mas Ele veio para que nós pudéssemos nele superar os pecados e assim não viver a morte eterna. É o próprio Jesus que diz: disse-vos que morrereis nos vossos pecados, porque se não acreditais que eu sou, morrereis nos vossos pecados. É Jesus que diz que é necessário crer. E ele usa uma expressão aqui que nós podemos até remeter àquilo que o próprio Deus diz a Moisés na sarça ardente. Quando ele se depara com aquela extraordinária visão, é o próprio Senhor que diz a ele, pedindo que ele vá resgatar o povo do Egito, e ele diz: mas se eu for, quem direi que estou indo em nome de quem? Diga que eu sou, te enviou. É o próprio Deus. Ao Jesus trazer isto e ao evangelista São João trazer eu sou, nos leva a esta tradição judaica que representa e que diz respeito, melhor dizendo, ao próprio nome de Deus. Ou seja, no nome de Jesus Cristo, todos serão resgatados, porque Ele é Deus, o Emanuel, o Deus conosco, o Deus que veio ao nosso encontro. E foi ainda dando mais pistas, aprofundando a reflexão a partir daquilo então que somos convidados a contemplar. É o próprio Senhor que diz: quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou e nada faço por mim mesmo, mas apenas falo aquilo que o meu Pai me ensinou. Jesus fala do mistério da elevação, da cruz. A cruz que é para nós testemunho, sinal da redenção de Deus a cada um de nós. E é o próprio Deus que quer nos atrair a Ele, para que juntos ao Deus da vida possamos encontrar vida e salvação. Peçamos, portanto, que o Deus da vida nos ajude nesta caminhada e possamos testemunhá-lo com todo o nosso coração. Assim, possamos dizer aquilo que diz o salmista no dia de hoje: ouvi, Senhor, e escutai minha oração, e chegue até vós o meu clamor. Que eu possa, Senhor, fazer a Tua vontade, e fazendo a Tua vontade, possa encontrar a felicidade verdadeira. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.